Começo fazendo um relatório da situação fiscal do município, que é fundamental, até para ficar registrado a situação das contas públicas. Do ponto de vista de endividamento, o município tem um endividamento pequeno, né? A gente fala de dívida, a gente fica logo pensando que o município está insolvente, né? Nós temos dois tipos de dívida: a dívida flutuante, que é a dívida do cartão de crédito, conta de luz, daquilo que você não pagou porque você não tinha dinheiro. Essa situação não existe no município de Praia Grande, né? Desde que a gente vem com austeridade, estabelecendo regras de controle fiscal, não há dúvida que o que a gente tem provocado é mais do que isso, um pequeno superávit para não ser gasto, o superávit para suportar, porque eu digo que tem que ter duas ações, né? Uma que pode prevenir problemas em decorrência da situação econômica que pode aparecer, no caso de nós, uma pessoa física, desemprego, e que se você não tiver poupança, ou tiver que trocar de emprego para reduzir seu ganho salarial, você não consegue pagar suas contas porque você não tinha condições de saldá-las, porque não tinha uma pequena poupança, ou você não tem condições de amortizar as suas despesas correntes porque você não tinha folga no seu orçamento, você gastava 100% do seu orçamento. Então o município tem que trilhar por isso se não quiser ter sobressaltos como tivemos a maior parte dos municípios do país, né? Não precisa dizer nome de cidades, que estão passando por grandes dificuldades. Então essa foi sempre uma premissa que norteou o governo, e com isso a nossa dívida flutuante não existe. Nós temos uma dívida consolidada também extremamente controlada, com medidas que foram tomadas lá atrás. Nós podíamos dever uma vez e 1,2 do valor do orçamento da arrecadação da receita corrente líquida, não devemos mais que 4%, não é uma dívida, é uma contração de empréstimos que foram feitos. Nós acabamos de pagar todas as últimas parcelas para parcelamento do INSS, que foi feito nos anos 89 e 90, nós liquidamos tudo isso, e temos também uma dívida com o Tesouro, que foi uma repactuação feita há mais de 15 anos atrás, também hoje ela é inexpressiva, não chega a 2 milhões e pouco, e temos também uma dívida de financiamentos, que foi as obras que foram feitas na região da Vila Mirim, canais que foram construídos, e foi o primeiro financiamento que a cidade colocou. Nós estamos pagando a última parcela esse ano e zeramos também esse financiamento. E aí temos o Pro Mobilidade, que ainda se estende aí para mais de 20 anos. Então ele tem fala que dívida tem que ter perfil, taxa de juros e tempo para pagar. É o que acontece com o governo federal e com os governos municipais, quando eles têm uma negociação inadequada que consome a sua capacidade de investimento, porque ele vai ter que amortizar essa dívida. Então é fundamental que a gente tenha essa percepção de tempo, taxa de juros, que são necessários a ter uma dívida. Dever para qualquer um não é ruim. Eu volto a repetir mais uma vez, é o perfil dessa dívida. Então a gente não tem uma dívida expressiva no município. A inadimplência, ela podia ser maior, não foi tão grande assim nesse ano. Nós tivemos um aumento na inadimplência, decorrência de pessoas que têm dificuldade econômica, mas eu acho que ela não foi tão grande em decorrência da oferta de serviços que a municipalidade tem colocado à disposição do cidadão. Então, ele percebe que ele tem um custo-benefício, ele paga, mas ele recebe de volta, e isso reduz. Nós tínhamos uma inadimplência em 92 de quase 70% dos impostos, e hoje nós baixamos ela para a taxa de 15%, 18%, vai variando aí ano a ano. A gente sabe que para reduzir mais isso é quase impossível, mas vamos tentar uma redução disso. A capacidade de investimento tem sido preservada, que é aquela que eu falei, você tem que ter. Quando você ganha 100 e gasta 100, primeira queda de arrecadação sua, você não consegue amortizar. Mas se você ganha 100 e gasta 85, né, com custeio, água, luz, teu consumo pessoal, os 15 que está lá, que você está armazenando, ou então está para fazer um investimento, ele
ele é aquele que vai primeiro sofrer o corte, que é o corte de investimento. Nós não tivemos ainda que diminuir muito esse daí. E eu tenho sempre colocado que a gente tem que, aliás, eu venho pensando muito se a gente não tem que colocar na lei orgânica um mínimo de reserva para investimento, que essa é a coisa mais sadia que uma cidade tem e que cria credibilidade. Até o governo federal hoje tem essa dificuldade, né? Ele não tem capacidade de amortizar de investimento, é baixo, não chega a 2%, 3%, isso é muito pouco para quem arrecada trilhões, né? E para um país de dimensão continental. Quando você chega no patamar de 10%, 11%, nós chegamos a ter 18%. É lógico que você vai criando outros mecanismos de serviço e vai reduzindo. Então, a gente tem hoje uma capacidade de investimento de em torno de 11%. Então, o esforço é para alongar. Como é que você faz isso? Alonga a receita sem necessariamente passar por um processo de aumento de tributos, e sim buscar novas fontes de receita e controla os gastos correntes para poder ter aumento da capacidade de investimento. Então, a cidade está nesse caminho e sofre essas influências periódicas, né, que não temos o controle, porque é o cenário econômico. O cenário econômico, ele não está na nossa mão, né? Parte dele está, parte não. Eu acho que qual a parte que está na nossa mão? É o tom que você deu, a comunidade deu, a sociedade deu para a sua cidade, né? Você pode ter uma crise financeira na sua cidade e não ter uma crise econômica nacional. Eu vou citar um exemplo aqui perto, né? Se a gente tivesse um ambiente econômico adequado no Brasil, mas olhando para a cidade de Cubatão, que tinha calcado uma parte da sua economia e o crescimento e expansão da atividade siderúrgica em outros locais do Brasil, se a siderurgia fechar, parte da sua receita cai violentamente. Então, o que eu diria, que eu defendo sempre, que a matriz econômica tem que ser diversificada. Se ela ficar calcada em 2 ou 3 atividades econômicas, a tendência tua é ficar refém desses 3 setores. Então, nós temos em setores aí alguns lugares aí no Rio Grande do Sul, que é a indústria para avicultura, né? Elas fecharam, a empresa fechou, a cidade fechou junto. Então, essa é uma coisa que nós, Poder Legislativo e Executivo, quando fazemos reformas legislativas, temos que ter essa percepção de construir esses sistemas que possam permitir, através da sua vocação, aí é uma coisa muito mais profunda, que possa fazer com que a matriz de desenvolvimento nossa, que faz gerar os impostos diretos e indiretos, eles não sejam atacados num único momento, seja independente de uma crise econômica ou de uma crise setorial econômica. Assim, eu digo o seguinte, você pode evitar, e é o que aconteceu, nós prevenimos isso ao longo do tempo. Eu acredito que as medidas que foram tomadas hoje estão demonstrando efetivas, né? Porque a gente precisava passar por essa crise para mostrar o diferencial da cidade. E a crise que pode ser provocada pelo governo central, e pelo mundo, né? A gente sempre acha que está ali, né? Que não tem nada acontecendo, né? Não existe isolado, ninguém está isolado, né? Nós estamos muito preocupados com a China, com os Estados Unidos e com os conflitos entre os países europeus, né? Esses conflitos que eles estão tendo de expulsar imigrantes, aquela coisa toda, isso provoca um desajuste político e econômico naquele país. Então isso deve influenciar, porque é que nem vento, né? Um ventinho não é nada, mas a soma de diversos ventinhos é um furacãozão, né? Então é o seguinte, a economia, ela vai pegando, né, esses veios internacionais. Quando ela chega aqui, já chega conforme onde estiver amarrado, vai chegar no que nem um tsunami para a gente. Então o Brasil, hoje, com a mudança do presidente da República americano, é o que a gente fala, que não tem nada de anormal, que está tudo bem, né? Mas a gente sabe muito bem que não, além da nossa crise jurídica, da nossa crise política, nós ainda temos que lutar com a mudança de governos internacionais que podem influenciar no nosso processo. Falo isso porque o meu discurso começa com a questão fiscal. E é óbvio que quando eu falo que nós estamos assim, assado, bem aqui, né? Eu digo que bem hoje
para continuar sempre ficando bem, vamos ter que manter a mão de ferro. Então, quando eu cortar a despesa, quando eu estabelecer critérios de pressão para aumentar a receita, é porque eu quero manter esse equilíbrio. Eu tenho que fazer esse processo acontecer permanentemente, é vigilância constante. Você não coloca no automático a sua vida pessoal e espera a morte. Você não coloca no automático a sua gestão, senão não precisaria de governante. Simplesmente um computador faria isso. A gente precisa efetivamente ter essa percepção sistêmica e temporal.